A paz, Eliana. A paz, igreja. Paz, Boa boa noite. noite. Como estamos? Passamos um domingo bom, abençoado, boa companhia, né? Com certeza. Fizemos alguma arte hoje, saímos de casa, né? Tá tudo Eu bem? não, fiquei só em casa, viu, É? Sônia? Ah, então tá bom. E nós marcamos esse momento aqui com vocês, né, amados? Com a igreja. E temos sempre algo, né? Que a Bíblia, a palavra sempre ela nos revela, né? Algo novo, é novidade de vida, né? E você, Eliana, quer passar algo para a igreja? Então, domingo passado eu citei sobre a alegria de buscar a Deus, né? Que essa é a nossa força. E em várias partes, em vários livros da Bíblia, a gente vai encontrar isso, né? Sim. E é o que nós precisamos. Então, eu só quero ler esse versículo, alguns versículos aqui do Salmo 34, né? Ah, Que ele fala o seguinte, né? Eu vou bendizer o Senhor o tempo todo, e os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, né? Então, aqui está, vou falar a receita, o conselho, a essência da nossa vida, né? Que é buscar ao Senhor, né? E hoje, eu e você, né, Sônia, nós poderíamos dizer esse versículo aqui, ó. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, né? Porque quando nós buscamos o Senhor, nós seremos renovados, a alegria vem sobre a nossa vida, é o que o texto fala aqui. E verdade. não tem como, se nós buscarmos o versículo 4 diz, busquei o Senhor e ele me respondeu. Então a gente sempre fala, Deus é a sua resposta, Deus é a sua resposta. E é verdade, Deus é a nossa resposta, né? E lembrando também, em quase todas as lives eu tenho falado, né, que não é que eu estou repetindo muito, mas isso também é a essência da nossa vida. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, tudo que nós vemos, nós não podemos achar como verdade sem antes passar pelo crivo de Deus. Precisamos da direção de Deus, né? Porque mesmo que nós estamos vendo uma circunstância, nós estamos ouvindo uma verdade, mas talvez naquele momento não é para a nossa vida. Talvez naquele momento não é uma palavra que vai sair dos nossos lábios para aconselhar. Talvez naquele momento pode ser uma palavra de peso e não uma palavra de alívio. É verdade. Então, todas as coisas, nós precisamos da direção de Deus, no que pensar, no que falar, né? Então, a essência está aqui. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Amém. Porque o temor que passa na minha mente ou no meu coração, quem é que realmente pode livrar, né? Então, são realidades que a gente vive. Eu já estou aqui concluindo. E aqui fala assim, ó. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. É verdade. As tribulações, as agitações da vida, mas a palavra fala que ele aqui está dizendo que foram todas, né? Porventura vai ficar alguma de fora que você não vai receber o alívio do Senhor, a direção, a correção, né? Tem várias formas de Deus, às vezes, de fazer a gente enxergar o que precisa ser enxergado, precisa entender o que ele está ouvindo, né? E é isso. Provém e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui eu encerro com o início da minha fala. A alegria é
ela está em Deus. A alegria está em buscar a direção de Deus. Né? Como é feliz o homem que nele se refugia. Temo, Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O temor aqui, né? Pois nada falta aos que o temem. Então, esse texto aqui ele é muito rico, daria para a gente falar, mas o que eu queria compartilhar é essa parte dessa essência aqui. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo na minha profissão, na minha família, mas é importantíssimo a gente pedir a direção do Senhor. Essa palavra que eu queria compartilhar com a igreja, dizer que eu amo a igreja, que eu tenho orado, e o meu desejo é que tenham a compreensão, né, do amor de Deus, da verdadeira força que o ser humano precisa, que é a alegria do Senhor, e saber que Ele nos ouve, que Ele nos responde. Amém. E que Ele nos livra de todos os nossos temores. É verdade. Então, Eliana, hoje pela manhã, né, um pouco mais cedo, eu conversando com o Senhor, né, na verdade, perguntando algumas coisas, né, e Ele me falou da importância da palavra, né, e Ele disse, olha, como está escrito né, em João 1,14, que diz que o verbo se fez carne, né, a palavra, e habitou entre nós. E nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Deus ainda falou comigo pela palavra, né? Quando Jeremias, ele fala lá no capítulo 15, verso 16, ele fala assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, Senhor, Deus dos exércitos, né? E tem ainda várias referências, se a gente for, né, na palavra, né? Mas uma muito importante está em 1 Pedro, que é no capítulo 1, verso 23, que fala assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, né? O que a gente aprende, o que a gente, né, o que Deus está falando. Ele falou comigo hoje, falou, Sônia, o poder todo da minha revelação que eu deixei para a humanidade foi a palavra. Eu deixei a palavra. E essa palavra, ela foi lançada, né, e ela é uma ação também, porque pelo poder da palavra, tudo foi criado, se estabeleceu toda a criação. Então, se pelo poder da palavra tudo foi criado, tudo foi gerado, né? O que eu passo, o que eu quero mostrar, gerar no coração de cada uma das pessoas? Porque às vezes a gente pensa assim, porque a gente fala assim, mas como é ter essa fé? Como que é falar, né, que as coisas vão acontecer, né, orar, né? E Deus falou assim, olha, de fato, a falta de compreensão. Porque lá em Romanos, no capítulo 10, verso 17, fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé está ligada a quê? O que nós estamos vendo aqui? A palavra, novamente. Então, se tudo se criou, tudo que foi feito, né, depende do poder da palavra, e ele falou isso comigo muito claro. Ele falou, se você quer que a sua fé aumente, você quer ver a realização daquilo que você está acreditando, libere a palavra. Libere a palavra, mas a palavra com fé, né? E lá em Provérbios, no capítulo 18, tem uma tradução que fala assim, no verso 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha o poder da palavra. Ela pode destruir ou salvar uma vida. E o que a gente está vendo nesse momento que o mundo parou, né? Parou, vamos falar assim, de certa forma, no sentido de não por vontade própria, não voluntário, né? Por uma situação que está criada. E eu perguntei ao Senhor e Ele falou, olha o poder do que está sendo dito hoje. Não há uma falácia aí, as pessoas não estão, a gente tem comentado muito isso nas últimas, né, comunhões nossas pelas lives,
o que o povo tem falado, as dificuldades que o povo tem, né? De não ter um conhecimento e de uma forma inadvertida, atrevida, ele libera a palavra sem o devido conhecimento, né? E gera tudo isso que a gente está vendo aí, né? No mundo em que vivemos. E em oração, buscando de Deus uma direção, diante do que ele havia me dito, ele me deu um exemplo bíblico. Eu abri a palavra e saiu justamente naquela passagem de Daniel, no capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho de uma grande árvore, né? E ele não tem a compreensão. E ele pede para chamar Daniel para fazer a interpretação para ele. Dos versos 19 até o 27 foi onde eu li. E eu achei interessante que Deus falou assim para mim, né? Me dando esse entendimento, né? Ele falou, o homem poderá ir à loucura para converter seu coração. E foi literalmente o que aconteceu com esse rei. Praticamente ele se tornou um louco, né? Pelo que acontece com ele, ficou insano, né? Se você ler, fizer a leitura aí, né? E isso foi antecipado a ele, foi revelado a ele através de um sonho, quando ele chama Daniel para dar essa interpretação a ele. Logo ali, no início, né, nos versos 18, 19 ali, quando Daniel interpreta o sonho para o rei, acontece uma coisa interessante. Ele ficou muito impressionado com o sonho e com a sua interpretação. E o rei, Nabucodonosor no caso, na verdade ali, ele era aquela grande árvore. Né? E a ordem do anjo é que o rei se tornasse como um animal por 7 anos. E até que ele admitisse o domínio de Deus, a soberania de Deus. O que ele estava falando ali? Aí você vai no verso 25, está escrito isso. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerá capins como os bois, te molharás com o orvalho do céu, passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Qual que é o reconhecimento que ele estava fazendo aqui para que Nabucodonosor viesse a ter? Mas como uma grande árvore que brota, ele está dizendo aqui, ele teria uma segunda chance. Ele dá uma chance, isso está expresso no verso 26, que ele fala assim, a ordem do anjo para que deixassem ficar na árvore, o toco da árvore com as raízes, que quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ou seja, Deus daria uma chance dele, né, recuperar o reino, mas quando ele confessasse que Deus domina o mundo inteiro. E depois, Daniel, quando ele aconselha o rei para que abandone os seus pecados, lá no verso 27, né, e comece a viver diferentemente, ele está dizendo, deixa a vida de maldade, viva com justiça, cuide dos necessitados. É lá ali no verso 27 que ele fala assim, nessa tradução melhor, ó rei, aceite meu conselho, deixe de pecar, faça o que é certo, acabe com as suas maldades, ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Olha aqui, o povo fala assim, mas não tem felicidade, não tem paz, né? Uhum. O profeta aqui, né, Daniel no caso, né, ele está dizendo. E diante da narrativa do sonho, logo ali no verso 19, Daniel ele fica espantado, ele fica pensativo, a Bíblia fala isso. Está escrito assim, ao ouvir isso, Daniel também, conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. Deu um branco nele aí, né? E o rei lhe disse, olha o que o rei fala. Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Ele não estava dando nenhuma importância. Mas Daniel respondeu, ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fosse a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos, né? Olha aqui, Daniel estava espantado, sabe com o quê? Que ele ficou pensativo? Não é com a revelação, não. Que Deus trouxe tudo para ele. Pela cegueira do rei, face à realidade da vida dele, do que iria acontecer a ele. Ele estava inadvertidamente, né, despreparado, né? E eu pergunto, com tudo que está acontecendo no mundo, o mundo parou, né? Diante dessa pandemia. Uns estão dizendo aí, é castigo. Mas como minha mãe, minha falecida mamãe, né, ela falava assim, não Deus não castiga. Ele fala através do amor e da dor.
Mas infelizmente, através da dor, né, nós vamos ressignificar as nossas vidas, né? E nós vamos perceber o quanto somos vulneráveis, frágeis, né? E o que é viver? O que realmente importa? Esse rei, Deus falou para mim, olha lá, eu trouxe para ele mesmo a revelação. Ele não é para mim, sabe? Não é para mim. Parece que é interessante a gente estar aqui parado esse tempo todo, a gente estava fazendo uma continha quanto tempo a gente está em casa, né? E parece que foi ontem. Tudo tem acontecido tão rápido que até hoje parece não ser verdade. Nós parece que estamos vivendo um sonho, né? Esse coronavírus era algo que estava acontecendo, parece assim, lá longe, né? Lá na Europa, né? Lá né? Na China, né? Na Ásia, em outras nações que a gente estava vendo lá o choque, né? O sofrimento de todos eles, né? Em outros estados, de repente, em outros municípios, em outros bairros, né? E está chegando. E ainda estamos pensando que não tem que acontecer isso aqui conosco, em nossas casas, famílias, amigos, não é assim nosso pensamento? Não, pastora, é porque eu tenho fé, eu não estou falando de fé agora. Eu estou falando do que você está pensando, né? Há um aviso no mundo, há várias mensagens. Deus falou para mim, Sônia, a minha palavra, ela não passa, ela não muda. E diante da atual situação que nós estamos vivendo, no mundo todo, as perguntas são muitas, as respostas poucas, não é isso? E as opiniões aí, Deus sabe lá o quê. E todo mundo está atônito na busca de resposta certa. Quem que não está buscando? E muitas vezes as pessoas estão trancadas em casa sem condição de interagir com o mundo exterior, né? E a gente vê aí o que está intensificando? Virtualidades, né? A vitrine virtual. Tanto para quem, né, precisa produzir uma renda, né? Para quem precisa se comunicar, né? Se falar, né? E na verdade, não é mais uma escolha. É que você tem que se manter. Tô aqui, comunicando, não é isso? É uma comunicação. Porque a presencial já é uma realidade, né? As pessoas precisam se fazer presente, mas não pode. Então, o que está acontecendo com o mundo hoje? E uma coisa que eu observei, né? Afinal de contas, a gente aprendeu muito a lavar as mãos agora, né? A dar mais valor para a situação, como que o dia a dia, em nome daquilo que a gente falava que chamava correria, né? Tanta necessidade, tanta coisa que a gente estava envolvido, a gente não tinha tempo, né, de passear, né, de praticar um esporte, de ir para um passeio com a família, de encontrar amigos. A gente tinha muita dificuldade, né? E nós estamos vivendo um tempo, quem poderia imaginar que hoje os locais públicos estão fechados, como shoppings, né, parques, né, locais de clubes, está tudo fechado. Que dia que você pensaria isso, né? Apesar de toda a disponibilização aí, todo o envolvimento, né, de esforços que estão se fazendo aí, né, colocando toda uma possibilidade. Até achei interessante, a irmã Kelly falou, Sônia, tinha tanta dificuldade nos hospitais, não tinha, você lembra antes da pandemia? Faltava leito, faltava medicamento, de repente apareceu tanta coisa, tanta doação, né? O mundo movimentou, né? Achou, encontrou, né? E interessante, mas infelizmente a gente ainda vê, Eliana, os olhos tristes, né? Nesse mundo ainda, apesar de tudo que está acontecendo, ainda muito individualismo, muito egoísmo, materialismo, né? E eu vejo aí tanto conselho, desde que começou essa pandemia e essa quarentena, que você vê aí nos meios virtuais, né? Tanto anúncio aí nas redes sociais, conselho, recomendação, né? Para você aproveitar o tempo chamado tempo morto, né? Parado. Vai organizar um guarda-roupa, né? Vai mudar a mobília, né? Vai terminar um estudo, vai ler um romance, um livro, né? E, na verdade, o que está se estimulando aí? Tirar vantagem de um tempo que a gente não tinha, né? Engraçado isso, né? E um dia, de repente, a gente tinha uma vida cheia de hábitos, né? Uma vida rotineira e acabou-se, foi-se, né? E eu pergunto, a gente, em nome daquela correria de uma vida construída fora de casa, né? Se perderam. Porque o que acontece agora de você ter que ficar na sua casa por dias consecutivos e indefinidos, né?
o que está acontecendo? Semana passada eu estava orando e o Espírito Santo falou, olha, vai ter muito surto psicótico, né? As pessoas vão surtar mesmo. Vai ter acontecimentos piores ainda, né? Porque o ser humano ele não está preparado para nada. E para uns, na verdade, ele chama de home office, né? Sei que fala inglês, né? Não sei falar. Trabalhar em casa, né? Outros já tinham dificuldade, estavam lutando para fazer permanecer os seus empregos, né? Os patrões aí, os empresários, né? Os que têm funcionários, aí alguns obrigados por leis, outros estão espertos, estão burlando lei, né? Então continua a mesmice. Estão usando esse momento trágico aí para justificar demissões. Isso para nós, do comportamento do ser humano, não é novo, né? A gente vê que continua aí as mesmas ações, né? E com a chegada desse coronavírus aí, eu penso assim, né? Aquilo que já estava caindo, de repente, desabou, né? Desabou com uma justificativa que não justifica, né? E na falta de que fazer, o que as pessoas começaram? Agora elas enxergam até o beija-flor que ela não via, né? A florzinha que ela não viu nascer no quintal dela, a graminha, né? Tem uma limitação de mobilidade. O que elas estão olhando mais agora? Dentro de si. Ou no máximo para a pessoa que está do lado, né? Ou começa a contemplar os vizinhos, olhar para a sociedade, começar a se interessar. Mas a minha pergunta não é esse momento, o que você está vivendo. Nós temos que tirar os olhos dessa situação e olhar o que está impactando, o que vai mudar daqui para frente. Na verdade, o que seria voltar a uma vida normal? Será que vai ser normal mesmo, né? Aquela que a gente estava habituada? Será que não vamos ter que criar outros hábitos, mudar o estilo de vida? Mas eu volto naquela palavra de Daniel para o rei. Quando ele, espantou, assustou, ficou sem pensar e falou, meu Deus, a cegueira do rei. A cegueira do rei. E Deus falou isso comigo, a cegueira do povo. Como Daniel viu, diante da realidade da vida do rei, do que ia acontecer, o rei não estava pronto. Ele não enxergou que as suas ações, as suas palavras que ele lançou, que foram as palavras que ele lançou, se você ler lá, né, não li aqui a passagem, ele não admitia. São importantes, né, Sônia? Isso, Eliana. Mas ele expressou o que ele acreditava, né? Ele expressou o que ele pensava. E ele não admitiu em algum momento que era ele. Era outro. Preocupa não, Daniel. Daniel ainda faz uma expressão aí muito forte, que ele diz assim, né? Quem me dera que o sonho e a mensagem não fosse a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. É assim que ele fala? Quem me dera. Então a cegueira continua, porque as pessoas, o problema não é estar imune ao contágio, estar aí preservado, mas a insensatez, né? Pois as pessoas continuam achando que são independentes de Deus, que elas que são senhoras de si, e nós temos um domínio sobre nós. É a soberania de Deus. Soberania de Deus, né? Isso tem demonstrado, né, Sônia, o quanto o homem é limitado. Isso. Né? Isso. De acordo com o entendimento, o seu conhecimento, mesmo assim, não estão encontrando respostas, né? E isso é uma reflexão, né? Muito importante, que a gente precisa ser dependente de Deus, porque Ele sim é soberano. Né? Até onde a minha ação, até onde que eu posso fazer algo. Isso. Né? E eu vejo até aí, Eliana, que me é permitido fazer algo. E eu pergunto ainda para você, Nabucodonosor, ele era um homem temente a Deus? A Bíblia fala isso? Não, era o Deus de Daniel, não era assim que ele falava, ele não conhecia Deus. Mas mesmo assim Deus se manifesta a ele. Deus dá um recado para ele. Deus tinha um propósito na vida daquele homem, né? E eu falo assim, quando Deus chega para nós, Deus está falando, Sônia, olha as suas palavras, você está muito arrogante. Você está achando que você conquistou tudo isso por força do teu braço? Sônia, você está cuidando daquele menos favorecido? Porque qual foi o recado de Daniel no verso 27? Vou ler novamente. Ó rei, ele deu um conselho, olha a humildade desse profeta, desse gigante de Deus. Ó rei, aceita o meu conselho, deixe de pecar, faça o que é certo, acabe com as suas maldades, ajude os pobres,
Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Ele está dizendo aqui, ó, cuide dos desamparados, dos necessitados, abandone os seus pecados, comece a viver diferente, deixa a vida de maldade, viva com justiça. São algumas conselhos que Daniel estava dando para ele, né? E ele fala aí, olha, Deus ainda vai te dar uma segunda chance, porque a revelação mostrava isso, né? E graças a Deus ele, né, esse rei, ele lá depois pra frente, né, ele é recolocado como um rei e tudo mais. Mas eu acho muito forte essa palavra, porque ela me fez refletir com tudo que está acontecendo. O povo ainda está perguntando assim, o que é isso? Não é comigo. Está lá na Itália, está lá na China. Não está no Brasil. Não está em Minas Gerais. Não, graças a Deus, não está na... né? A nossa internet aqui deu um vacilo, né? Mas conseguimos conectar agora. Só para encerrar, né? Falar um tchauzinho direitinho para vocês. A gente estava falando algo muito importante, né? Mas a gente já tinha concluído, né? E a nossa dificuldade foi aqui mesmo, viu, igreja? Mas entramos agora, né? Para finalizarmos aí com vocês. Né, Eliana? Minha internet aqui deu um probleminha. Começou a falhar, aí eu passei pro 4G, achei que era a minha. Não, foi a minha aqui. Mas graças a Deus a gente já tinha passado, né, para os amados aí já o que a gente acredita que seria a mensagem que Deus está falando com toda a humanidade. Deus fala com todo homem, né? E que a gente esteja atento a essa mensagem. É o que a gente falou anteriormente, como Daniel foi chamado para trazer interpretação ali para o rei, e a forma como Daniel ficou espantado, né? Ele ficou pensativo e com a total alienação do rei de não ter uma percepção do que viria a acontecer, pelos seus, né, maus comportamentos, pela forma que o rei estava vivendo. Então isso para mim foi como Deus inicialmente pela manhã falou para mim, olha, a palavra, eu deixei para vocês a palavra, né? Então Deus tem se comunicado conosco de várias formas. Deus tem falado com o homem. Às vezes as pessoas falam assim, eu sonhei isso, aconteceu aquilo outro, né? Eu tive essa percepção. Então dê importância aos sinais, aquilo que porque Deus se comunica com as pessoas de várias formas. Isso também Jó descreveu isso, né? Jó falou que Deus fala com o homem de várias maneiras. E a gente precisa fazer como Daniel instruiu aquele rei, né? Uma mudança de visão, de comportamento. Nós temos ainda a oportunidade de mudarmos e nós não vamos perder, né, essa oportunidade. Ele falou para o rei, olha, Deus vai te dar uma segunda chance. Na revelação ele estava dizendo isso, né? O anjo, na verdade, né, falou, olha, vai ficar um tempo, 7 anos, mas você vai voltar e vai ficar na mesma posição. Então, muitas vezes nós passamos alguma circunstância, alguma situação na nossa vida para que ocorram, né, na nossa vida mudanças significativas, que a gente coloque Deus acima de tudo. Deus, ele tá mostrando aí para nós nessa palavra, né, que o rei ele não tinha essa percepção. Ele se achou, ele cresceu tanto, ele ficou tão poderoso, né? E a dificuldade desse rei aí colocar Deus, né, em primeiro lugar, colocar o Altíssimo, né, sobre todas as coisas. Então, com isso, ele veio a sofrer aquele tempo, né, com aquela enfermidade que deixou ele completamente, até falei no início, né, o homem às vezes ele pode ir à loucura para que o coração dele se converta, né, e ele se transforme num homem consciente de Deus, né. Então essa é a nossa realidade, está acontecendo tanta coisa, Deus tem dado tantos recados, tem falado de várias maneiras, e a humanidade está aí inerte, achando que é com o outro, que não vai chegar na minha casa, não vai chegar no meu país, não vai chegar no meu estado, no meu município, né?
e fazendo comparações, né? E não é bem por aí. A gente pode se surpreender. Quantas pessoas, eu vi aí alguns casos de municípios tão pequenininhos, né? Já tiveram casos. Como que isso chegou lá, né? E, infelizmente, em localidades que não têm uma certa estrutura, chega com muita violência, né? Então eu pergunto para os irmãos, como que Deus tem se revelado? Como que Deus tem se manifestado na sua vida? Porque Ele é a palavra que veio ao mundo. O Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Ele se manifestou aqui na terra, em carne. E Ele está dizendo para nós, né, que Ele é a palavra. Por isso que quando Jesus foi falar com aqueles religiosos da época, Ele falou que ele era a carne que tinha que ser comida, né? E ele falou, esse cara, né? O pessoal não entendeu essa colocação de Jesus. E eu li um versículo hoje para vocês, né? Quando ele diz isso, né? Que Jeremias falou, eu comi a palavra. E em 1 Coríntios também, no capítulo 3, se não me engano, fala que o Espírito Santo, ele é a tinta. E a palavra de Deus, ela é escrita no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Então existe um poder em movimento nos nossos corações, sobre a nossa vida, né? E eu preciso estar atenta àquilo que Deus está pedindo, falando comigo, requerendo de mim, que nada mais é do que aquilo que a palavra já expressou. O amor de Cristo, a mensagem da cruz, porque é interessante, né? Ele subiu na cruz para perdão de pecados, né? E ele subiu na cruz ali e ele falou, olha, né, hoje eu conversava com uma pessoa, eu falei, olha, você precisa ser liberto nas emoções, porque hoje você vê que as pessoas, elas estão aprisionadas a ressentimentos, a sentimentos, e são manifestos também na carne. A pessoa começa a adoecer. E a nossa preocupação hoje, igreja, eu quero lançar uma palavra de fé para você aí. Você não vai ser acometido desses problemas que o mundo está aí hoje surtando, né? Esses problemas psicóticos, esses problemas aí né, somáticos, chama do que quiser. Mas a sua mente vai ser liberta, o seu coração vai estar livre. Porque você vai ouvir de Deus a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que te dá sentido na vida, que gera em você uma inspiração para conduzir você nos seus negócios, com a sua família, no seu dia a dia, o seu ir e vir, né, o seu mover aqui na terra. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é assim que está escrito em Atos 17? Ô Sônia, eu estava lendo a palavra aqui antes, né? E vi um versículo interessante que fala assim que o justo tem um futuro, né? E aqui no Salmo 31, verso 14 e 15, fala assim, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Porque é a preocupação de todo ser humano agora. O que vai ser? Isso. Né? Como que vai ser o meu futuro? Como que eu vou agir? Né? Como você está dizendo aí, buscar a Deus para direção. Aí a palavra está falando aqui. Aquele que teme, o seu futuro está nas mãos dele. Então, se você quer saber do seu futuro, busca de quem realmente sabe, de quem realmente pode te direcionar, né? Isso. Se assegure com Ele, né? É o Senhor, a nossa segurança, nosso abrigo, nosso consolo, né? É o Senhor, é o Pai. E Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Pelo poder, volta a falar, pelo poder da palavra, Ele criou o mundo e tudo que há. Ele criou você, criou a mim, criou todas as pessoas, né? E não importa o que eles estão dizendo aí, essa falácia toda, não deixa tirar, roubar de você as palavras de convicção, de fé, que você vai declarar, né, para a sua vida, para a sua família, para aquilo que você quer buscar em Deus, a inspiração no seu dia a dia, no seu levantar, na volta do dia, no seu deitar, né? A minha mãe, eu achava bonitinho que ela falava em paz me deito, né? Não, com Deus me deito, com Deus me levanto, né? Ela falava assim, minha vida em suma tá no Senhor. E é uma convicção de fé. Nós não estamos aqui, nós não somos fanáticos, não. Nós somos apaixonados por Deus, na verdade, né? Nós temos um amor muito grande, um amor leal, um amor que declara e reconhece a soberania dele, a grandeza dele, e o entendimento maravilhoso de dizer que Ele é o nosso Pai. Olha que coisa tremenda, né? O nosso Deus, Ele é um Pai de amor.
um pai, né, que luta por nós, que quer se fazer, né, revelar na nossa vida, ele quer que a gente tenha uma compreensão, ele quer falar conosco. Não existe aquilo que as pessoas falam, mas tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo. Deus quer revelar, Deus quer se manifestar ao homem. De várias maneiras ele tem sinalizado. Elas chamam de muitas coisas aí, superstição, chama de premonição, chama de não sei o quê. É um monte de coisa que se chama aí, mas deixa eu te falar, é Deus falando com você. É Deus querendo se manifestar na sua vida. E às vezes você vai buscar a ajuda de alguém, como esse rei Nabucodonosor foi buscar a ajuda de um profeta, do Daniel. Daniel, eu tive um sonho, o que é isso aí? Ah, não preocupa não, Daniel, isso aí foi só um sonho. Daniel, opa, rei, que me dera que se não fosse isso com você, fosse com seus inimigos. A coisa era tão grave que Daniel expressa dessa maneira, né? Poderia ser com os inimigos do rei, mas rei, é com você. Isso vai acontecer na sua vida. Você vai passar por isso, né? Por quê? Rei, presta atenção nas suas ações. Presta atenção como que você está vendo as coisas. Muda a sua visão, rei. Você falar isso para um rei, né? O cara é o máximo. E quando a gente vai aconselhar, né? Aquilo que eu falei logo no finalzinho, quando a gente até caiu a internet aqui, né? É a mesma coisa. A insensatez do povo, a cegueira do povo. Daniel viu isso na vida de um rei, de um homem que tinha tudo. Tinha toda uma autoridade, toda uma riqueza. Tinha o poder da vida e da morte das pessoas. A Bíblia fala assim, né? E a gente, às vezes, não quer admitir. A gente não quer reconhecer os nossos limites, as nossas dificuldades, né? O problema não é, eu volto a dizer, você está imune ao contágio do vírus dessa pandemia, mas é insensatez, né? Porque muitos estão achando que continuam e prosseguem aí, são machões, machonas, né? Sei lá como que você quiser chamar aí, eu me garanto, né? Eu sou forte, eu sou isso, aquilo, né? Eu enfrento, mas deixa eu te falar, uma pedrinha derrubou um gigante na mão de um homem de Deus. Uma pedrinha, né? Deus me fez lembrar de Davi, né? E Golias, não é isso? Uma pedrinha. Então, volto a te falar, o que nos garante a vida, a liberdade, aquilo até que Daniel falou para o rei, a felicidade, a paz, é a presença de Deus na nossa vida, é a compreensão de Deus, dos atributos de Deus, de nós termos que estar conscientes das nossas ações e abandonarmos, né, a maldade que está dentro de cada um, abandonar, né, aquele sentimento que está injustiçado. Deixa eu te falar, né, a sua justiça é só em Deus, é só em Deus. Não olhe para o outro como um adversário, né, não olhe para o outro como um inimigo. Olhe com compaixão, porque as pessoas precisam dessa libertação, precisam passar por essa compreensão. Senão nós vamos assistir, eu já até falei com uma irmã, eu falei assim, Deus fica assistindo, né? Está lá assistindo a nossa vida toda hora. E nós vamos assistir muitas pessoas passar por grandes sofrimentos. Como eu creio que Daniel assistiu, né? O rei ali, ele sabia o que Daniel podia fazer. Foram 7 anos, né, de loucura que aquele rei viveu. 7 anos de loucura. E às vezes a gente vai ter que assistir, né, até que a pessoa chegue à compreensão do que é a verdade, né? Então vamos pedir para Deus transformar os nossos pensamentos em bons pensamentos, que tenha virtude, um coração que ama, um coração que se abre, um coração que deseja a Deus, né? E que Deus possa falar conosco de uma outra forma, né? Não nos alertando para o perigo, para aquilo que está iminente aí, que está acontecendo, mas falando, filho, né? Eu estou contigo, eu luto com você, eu te protejo. Você vai ouvir uma outra mensagem, você vai ter uma outra posição de Deus em relação à sua vida. E você vai ser uma bênção, transbordante, né? Tem uma outra palavra aqui que diz o que você acabou de falar aí, né? Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa é a palavra que nós vamos ouvir de Deus, né? E é Deus falando conosco aqui, né? Isso mesmo. Hoje eu brinquei com uma irmã que tem um versículo que fala que Deus espia a terra, né? Eu falei, olha,
Meu Deus, Deus está me espiando, né? Está me olhando. Meu Deus, né? Então eu falo, Senhor, me ajuda. Eu quero ser melhor, né? Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero ser uma pessoa que gera. Não é essa coisa que está acontecendo aí no mundo, porque tem uma coisa engraçada aí, até aqueles que eram inimigos estão se unindo, naquele espírito voluntário. Parece que todo mundo tem que estar junto, mas tudo com hipocrisia, né? Tudo nas suas medidas, né? Na devida proporção, né? Mas eu estou dizendo para você diferente. Deus, até falei para a irmã hoje, falei para ela assim, irmã, interessante ele falar para a gente ser unido. Nós temos que ter a unidade e somos totalmente diferentes um do outro. Como que o diferente pode se unir? Você já parou para pensar nisso? Ele nos fez únicos, exclusivos, ele não fez um igual ao outro. A nossa cumplicidade, a nossa unidade, ela acontece de que maneira? Qual o poder que exerce em nós essa unidade? Né? Ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? Estar no mesmo sentido, caminhar, né, juntos. Como que é isso? Nessa vamos falar, né? Eu sempre brinco, eu falo, vamos celebrar as nossas diferenças. Nós temos que celebrar. É quando eu olho para o outro e amo o outro como ele é e aceito o outro e sei que ele é parte de mim. Eu não quero ser o outro, né? E eu não quero derrubar o outro para ser mais do que o outro, né? Essa é uma competitividade que está no mundo, né, Eliana? E eu olho para as pessoas, eu vejo aí, elas se unem um tempo, depois começa a falar mal uma da outra, já começa a ver os defeitos, já não serve para dar junto mais. Eu falo, Deus, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Tarefa difícil o Senhor deu para as pessoas, né? Uma tarefa difícil. E a gente leu, que dia que nós fizemos a última live? Foi segunda, né? Que não é fácil, não, é com esforço que nós estamos buscando a nossa salvação. Agora, por que é difícil? É porque nós temos que tirar a maldade que está dentro de nós, né? Porque a verdadeira igreja somos nós. A reconstrução, a reparação acontece no nosso interior, né? Não é no exterior, é no interior, é onde Deus sabe, conhece muito bem, né? O coração, os nossos pensamentos, né, igreja? E eu queria orar com a igreja hoje, nesse sentido, que nós estejamos sensíveis à voz de Deus, à manifestação de Deus na vida de cada um. Que você possa ser redirecionado aí em todas as suas ações, suas decisões, no poder daquela voz que é do Espírito Santo, que fala com você, né? E a gente fica muito feliz quando a gente tem uma percepção, Deus, né, fala conosco, que a pessoa está no caminho, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quando eu digo caminho, não é religião não, gente. É vivendo aquilo que Deus estabeleceu para você viver. Aonde você está hoje? Você é um estudante, você é um universitário, você é um profissional, você é um pai de família, né? Você é um jogador, é a sua vida, é a sua história, né? Então eu quero orar por você, cada um na sua, vamos falar assim, cada um na sua particularidade, individualidade, né? Para a gente se tornar um com o Senhor agora em oração, né? Na fé que nos une, no amor que nos une, na paz que conclamamos aqui, que é a presença de Deus na nossa vida. Então vamos orar, amados, orar com essa fé. Quer fazer essa oração conosco, pastor Eliana? Podemos, mas se você quiser orar, fica tranquilo. É livre, né? Nós somos livres, né, Eliana? Amém. Amém? Senhor, eu quero agradecer. E eu hoje meditava, o Senhor disse que o poder, a nossa resposta está na palavra. O Senhor deixou a palavra para o homem. E essa palavra, né, ela se materializou aqui, ela veio aqui, ela se tornou carne entre nós. E no poder do Espírito Santo, Senhor, o Senhor gera em nós todo esse entendimento, toda essa presença gloriosa do Senhor na nossa história. E eu quero orar por cada um dos meus amados que estão aqui conosco agora e pedir pelas famílias aqui também dos seus filhos, que o Senhor se revele em profundidade e que eles estejam atentos, discernindo os tempos, discernindo, Senhor, o dia, a ação, a palavra, e agir, Senhor, com prudência, com cautela, com sabedoria, não se deixando levar por toda uma falácia que está no mundo, como nós ministramos outro dia, Pai, a mentira, o engano, mas que eles recebam a verdade em seus corações, nos seus entendimentos,
e que eles olhem para si mesmos e façam uma reflexão da transformação, daquilo que precisa ser mudado, não por uma ação externa, mas por uma obra do Teu Espírito em cada um, no seu interior. Fala com os corações deles, Pai, com entendimento, revela-te e surpreenda os Teus filhos, Pai, porque existe sim, como a Tua filha ministrou no início, uma alegria no Senhor que é a nossa força, alegria no Senhor, uma alegria que nos dá, Senhor, esse vigor para a vida que o Senhor nos deu, uma paz que gera em nós, Senhor, toda uma tranquilidade, uma serenidade, uma harmonia, um equilíbrio, Senhor, que nos dá toda uma compreensão de toda a criação, de toda a humanidade, daquilo que está no mundo, do Senhor que é soberano, que está sobre todas as coisas, Senhor. Nos dá essa condição de Te amar sobre tudo isso, de ter uma compreensão que o Senhor se revela poderosamente a cada um dos Teus filhos, Senhor, agora, nesse momento, na oração, pela fé, se revela em profundidade, Pai. Responde, Senhor, as questões mais profundas dos Teus filhos, Pai. As perguntas, os pensamentos. Fala com a Tua igreja, como diz as Tuas Escrituras, que o Teu Espírito possa falar livremente, Senhor, e nós queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir e queremos viver as práticas, Senhor, dessa palavra poderosa, transformadora em nossa vida. Eu Te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai querido, porque o Senhor tem se revelado aos Teus filhos. E o Senhor tem nos livrado, Senhor, sim, dessa pandemia, de todo isso, que não só a pandemia, de todo o mal que se alastra no mundo. O Senhor tem dado ao justo, Senhor, a alegria, o contentamento em tempos de guerra. O Senhor tem dado paz, coragem, o Senhor tem dado ânimo, revigorado as forças, e nós podemos declarar: somos Teus filhos, somos Teus amados, e o Senhor é o nosso amado. Muito obrigada por essa noite maravilhosa, Senhor. Amém? Amém, Eliana? Vamos nos despedir da igreja, né? Com muita saudade de vocês, né? Mas muito feliz, porque eu vejo que vocês estão muito ligados com o Senhor. Isso nos traz alegria, né, Eliana? Amém? Amém. Um beijão aí para todos, né? Vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Tchau, Sônia. Fica com Deus, Eliana. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de nós.